Olá pessoal, um bom dia a todos, uma boa tarde para você que está assistindo essa aula na parte da tarde, uma boa noite para você que está assistindo essa aula na parte da noite. Bom, estamos iniciando aí o nosso curso médio em teologia à distância, mais especificamente para os alunos que farão aí o curso através dos vídeos aqui do YouTube. E hoje, dia 22 de janeiro de 2024, estamos aí iniciando o nosso curso com a nossa primeira disciplina do nosso curso médio em teologia, que é a disciplina de bibliologia em ordem cronológica. Vocês que especificamente estudaram aqui comigo, estudaram aqui com a gente no ITEMA, o curso básico em teologia, e agora estão dando continuidade, ingressando também no curso médio, devem se lembrar que a primeira disciplina estudada aqui no curso básico foi a disciplina de bibliologia. E agora, a primeira disciplina do nosso curso médio é a disciplina de bibliologia em ordem cronológica. Então, a primeira coisa que nós precisamos distinguir é exatamente a diferença entre a primeira disciplina lá do curso básico e a primeira disciplina aqui do curso médio. Então, a primeira disciplina lá do nosso curso básico é a disciplina de bibliologia, tão somente bibliologia, e a primeira disciplina aqui do curso médio é a disciplina de bibliologia em ordem cronológica. Então muda tudo, né? É extremamente diferente, são matérias diferentes. Na verdade, a primeira disciplina aqui do nosso curso médio, ela é a mesma disciplina lá do curso básico, porém, com uma diferença fundamental. É a primeira disciplina mais organizada, mais estruturada, com conteúdo complementar, adicional, que nós não temos lá no nosso curso básico, tá bom? Então, a primeira disciplina aí do nosso curso médio é a disciplina de bibliologia em ordem cronológica. E a primeira coisa que nós iremos fazer, eu mandei aí para você um conteúdo em PDF, para que você possa abrir, acessar e acompanhar a leitura aí com a gente. E nesse conteúdo enviado para vocês em PDF, a primeira coisa aí proposta para vocês é responder a 3 perguntas que eu fiz. É isso mesmo, a nossa aula inicia-se baseada em 3 perguntas. Quais são essas perguntas aí então? Então, primeiro, você já ouviu alguma vez? Eu não quero saber se você sabe o significado. Eu quero saber se pelo menos uma vez na sua vida você já ouviu essa palavra aí, cronologia. Cronologia. Você já ouviu essa palavra alguma vez? Essa é a primeira pergunta proposta para vocês no nosso material. A segunda pergunta proposta para vocês aí é o seguinte: e a expressão ordem cronológica? Vocês já ouviram alguma vez? Novamente aí, pessoal, eu não estou perguntando para vocês se vocês sabem o significado da expressão em ordem cronológica. Eu estou perguntando se vocês ouviram alguma vez essa expressão ao longo da vida de vocês. E por último, a terceira e última pergunta proposta para vocês é: e a frase
a Bíblia não está em ordem cronológica? Vocês já ouviram isso alguma vez? Bom, são 3 perguntas, né, que eu quero trabalhar nesse iniciozinho de conteúdo com vocês. E claro, para responder essas perguntas para vocês, e principalmente a terceira pergunta, que é justamente essa pergunta: a Bíblia não está em ordem cronológica. Você já ouviu essa frase alguma vez? A gente precisa primeiramente entender o significado dessa expressão, ou dessa palavra, né? Cronológica, cronologia, o significado, né, desse termo ordem cronológica, até para a gente entender se realmente faz sentido a terceira e última pergunta. A Bíblia está em ordem cronológica? Tá. Como que eu vou responder se a Bíblia está ou não em ordem cronológica, se eu não faço a mínima ideia do que é cronologia, né? Esse é o primeiro ponto. Então a gente precisa entender o que o dicionário, ou seja, o que a língua portuguesa diz sobre cronologia. E vocês vão perceber aí no nosso conteúdo, ainda no primeiro parágrafo do seu material, que, segundo o dicionário da língua portuguesa, cronologia é o estudo do tempo e de suas divisões, com o objetivo de distinguir a ordem de ocorrência dos fatos, ou seja, a ordem em que os fatos ocorreram. Nós sabemos muito bem que a forma como a Bíblia foi montada não é uma forma, né? Não é um método, modelo baseado na ocorrência dos fatos ou no tempo em que os fatos ocorreram. A gente sabe muito bem que a Bíblia é formada ou montada de acordo com o gênero e estilo literário de cada um dos livros que a gente tem. E não necessariamente na ordem em que os fatos ocorreram. E é por isso que existe a ordem cronológica. A ordem cronológica ou a cronologia existe justamente para alinhar, ajustar aqui no nosso HD interno a ordem em que os fatos que a gente conhece muito bem, porque foram narrados, né, pelos autores aí da nossa Bíblia, mas a gente não sabe a ordem ao certo em que cada um dos fatos ocorreu. Então a ordem cronológica permite-nos saber a ordem em que os fatos ocorreram. Tá bom? Bom, então esse é o propósito da ordem cronológica. Esse é o objetivo de uma cronologia. E aí agora vem a pergunta, né? Você já ouviu alguma vez falar que a Bíblia não está em ordem cronológica? Bom, sabendo agora o que é a ordem cronológica, eu posso responder sem medo de errar que, bom, sim, infelizmente, a Bíblia não está em ordem cronológica. Tá certo? Bom, vamos aí ao segundo parágrafo. Agora que você sabe que ordem cronológica é a ordem em que os fatos ocorreram, é possível respondermos a pergunta do parágrafo anterior. Sim, a Bíblia não está em ordem cronológica. Ou seja, nem todos os livros foram escritos na mesma sequência em que foram colocados na formação do cânon. Ou seja, na formação da Bíblia, né? A Bíblia é composta ou formada, montada em estilo e gênero. Gênero e estilo. Tipo de mensagem. E não na ordem em que os fatos ocorreram. Porém, além da forma habitual de ler a Bíblia, o que é a forma habitual, gente? Vamos lá. O
que é que seria a forma habitual? A forma habitual é aquela forma clássica em que normalmente a gente lê a Bíblia. Você pega a Bíblia e resolve estudá-la, né? Você faz um cronograma aí de estudar a Bíblia em um ano, ou de ler a Bíblia em um ano, né? Eu não sei se dá para estudar a Bíblia em um ano, a não ser que seja uma pessoa que fica aí o ano inteiro só por conta disso, né? Mas uma pessoa que trabalha, que vai no culto à noite, que tem família, que descansa, tem lazer, enfim, uma série de atividades todo dia, eu não sei se dá para estudar a Bíblia em um ano. A Bíblia é muito grande. E estudar a Bíblia, às vezes você pega um determinado texto e você passa o dia inteiro estudando ele. Agora, ler a Bíblia, que nem um carro de corrida, atropelando tudo, aí você consegue, né? Em um ano. Mas, enfim, você faz um cronograma de um ano e resolve estudar ou ler a Bíblia. E aí você começa pelo Pentateuco. Você começa pelo Gênesis, passa pelo Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E quando você chega ao final, você encerra e termina a sessão do Pentateuco, você inicia na sequência o estudo ou a leitura dos livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, Ruth, né? 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esté. E na sequência passa imediatamente para livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, para depois passar para os proféticos. Na sequência inicial, o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e por aí vai. Então essa é a forma habitual. Só que não é uma forma cronológica, né? Não é naquela ordem em que os fatos ocorreram ou que os livros teriam sido escritos. Mas é a forma habitual, porque a Bíblia foi montada dessa forma e a princípio é mais fácil estudar a Bíblia dessa forma. Então essa é a forma habitual. Só que além da forma habitual, ou seja, além da forma clássica de se estudar a Bíblia, a gente tem também a forma cronológica. A gente tem também a forma cronológica, que é quando a gente estuda a Bíblia, não da forma como ela foi montada, mas na forma como ela foi escrita. Aí muda tudo, né? Muda tudo. Então vamos lá, dando sequência aí. Na Bíblia, os livros foram organizados por estilo e gênero literário. Pentateuco, livros históricos, poéticos, proféticos, evangelhos, epístolas, não necessariamente em ordem cronológica. Pode-se dizer que a Bíblia está, uma forma, uma maneira carinhosa que eu particularmente adotei de explicar a forma como a Bíblia foi montada. Desorganizadamente organizada, tá certo? Então a Bíblia está desorganizadamente organizada. Ou, se você achar mais fácil, né, se simplifica para você, a Bíblia está, na medida do possível, organizada, mas poderia estar melhor e facilitar o nosso entendimento, a nossa compreensão. Então essas são as duas formas, né, que você tem de estudar a Bíblia. Ou você estuda a Bíblia pela forma habitual, clássica, da maneira como ela foi montada, ou você estuda a Bíblia em ordem cronológica, tá certo? Aí você vai perguntar assim para mim, professor, por que a Bíblia não foi montada em ordem cronológica? Facilitaria a nossa vida, né? Bom, gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando cada autor da Bíblia escreveu o seu livro, eles não faziam a mínima ideia de que lá na frente, no futuro,
os livros seriam agrupados, o livro dele com o livro de mais uma outra pessoa, né? Moisés, por exemplo, quando escreveu seus livros, não fazia a mínima ideia de que lá na frente outros autores que viriam após ele escreveriam os seus livros também, e os livros desses outros autores seriam agrupados numa única coletânea, junto com os livros que ele escreveu. Eles não faziam essa ideia, né? Então esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. E aí, na hora que os livros foram agrupados, inicialmente, primeiro o Antigo Testamento, você lembra disso da aula de bibliologia, que o Antigo Testamento foi montado antes, só depois o Novo Testamento foi montado, e aí Antigo e Novo Testamento foram agrupados em uma única coletânea. Então, quando eles fizeram isso, resolveram montar dessa maneira. E quem montou dessa maneira foi a Septuaginta. Na hora de montar a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, eles resolveram montar a Bíblia dessa forma, e não em ordem cronológica. Foi uma questão de opção, né? Foi uma questão de escolha. Acharam melhor montar dessa maneira. Tanto que, assim, foi um projeto que foi criado dessa forma e permaneceu até nos dias atuais. Ainda é dessa maneira, né? Olha quantos anos se passaram desde o surgimento da Septuaginta. 2000 anos, vamos arredondar. E até hoje a Bíblia clássica ainda é montada dessa forma, é vendida dessa forma. Então, enfim, né? Não quiseram mudar isso daí. Apesar de existir algumas Bíblias que trabalham o conhecimento teológico dentro de uma linha cronológica, tá vendo? Como é o caso dessa Bíblia que eu ganhei de um aluno, né? Bíblia de estudo cronológica. Então ela trabalha, né, todo o conteúdo bíblico de acordo com o tempo em que os conteúdos bíblicos teriam sido escritos. É um caso específico de Bíblia, mas a Bíblia, de um modo geral, foi montada dessa forma clássica e habitual que a gente já conhece, e foi uma questão de escolha. Tá bom, gente? Quando? Na época da criação da Septuaginta, que eu já expliquei, né? Falei o que é. E você que está fazendo um médio, obviamente, já conhece e já sabe o significado da Septuaginta. Certamente aprendido quando você fez o básico. Tá bom? Vamos lá. Embaixo. Bom, então na parte de baixo aí agora, dando sequência no material, nós temos aí o tópico 1, e eu coloquei para vocês aí no tópico 1 a importância da ordem cronológica. Será que aprender a ordem cronológica da Bíblia seria importante? É claro que é importante, né? Por que é importante? Vamos ler aí o nosso material. A compreensão adequada dos eventos bíblicos é crucial para o entendimento da história bíblica. Uma sequência cronológica pode fornecer uma apresentação mais clara dos eventos. Isso é especialmente útil para os estudiosos bíblicos que desejam entender a linha do tempo dos eventos que ocorreram. Além disso, entender a ordem cronológica pode ajudar a conectar diferentes histórias. Uma está lá na casa do chapéu, a outra está na casa do sapato, né? E aí conectar essas diferentes histórias e bem como também seus personagens. Porque às vezes são personagens e histórias que estão interligadas. Mas uma está lá no meio da Bíblia, a outra está aqui no início, a outra aqui na frente. Então, quando você entende a ordem cronológica, você consegue, de alguma forma, conectar essas duas histórias, ou esses dois eventos, ou esses dois personagens,
tá certo? Para obter o máximo de benefício de uma apresentação em ordem cronológica, é necessário adotar diferentes meios. Como estudar, coisa que normalmente quando a gente lê a Bíblia aí de forma habitual, a gente não faz. Estudar 2 ou mais livros da Bíblia simultaneamente, pois foram escritos em uma mesma época. Às vezes podem ser livros próximos, na ordem de formação, ou até mesmo livros bem distantes, um do outro na organização da Bíblia. Foi o que eu falei, né? Às vezes você tem 2 livros ali de uma mesma época, os 2 na casa do chapéu. Mas às vezes você tem um na casa do chapéu e o outro lá na casa do sapato. Para quem não entende aí o linguajar, né? São formas aí que a gente tem de explicar que um está do lado de cá e o outro está do lado de lá. Um está perto e o outro está bem longe. Então, um na casa do chapéu e o outro na casa do sapato. Às vezes a gente usa essa expressão, né? E cadê fulano? Foi lá para a casa do chapéu. Então, foi para longe, né? E o outro está aqui pertinho. Então, às vezes, para poder se entender esses determinados textos, você precisa de alguma forma uni-los na hora de estudar. Tá bom? A ordem cronológica da Bíblia não altera o seu conhecimento. Tem muita gente que acha que é bobeira, que é um desperdício, que isso vai de alguma forma confundir a sua cabeça, confundir a sua mente, te atrapalhar naquilo que você já sabe. Gente, não vai. Não altera o seu conhecimento e muito menos a sua espiritualidade. Tá certo? Pelo contrário, mantém o seu conhecimento que você já tem, que você já adquiriu de forma clássica e habitual, e apenas dá a esse conhecimento que você já tem uma organização maior. Você pega esse conhecimento que você tem e organiza ele. A ordem cronológica é apenas isso aí. É organizar esse conhecimento que você já tem. É muito simples, tá? E além de organizar esse conhecimento que você já tem, ainda contribui para o seu crescimento espiritual. Tendo em vista que conhecendo mais de Deus e melhor sobre ele, o seu nível de intimidade com ele será acrescentado. Então não precisa ficar preocupado em relação a essa disciplina, achar que essa disciplina de alguma forma anularia o que você já sabe. Não vai anular, só que assim, você sabe de uma forma que o 1 para você é 1, o 2 para você é 2, só que o 3 para você virou 8. O 3 para você é 3, só que ele está lá no lugar do 8. E o 8 está no lugar do 6. E o 6 no lugar do 10 e o 10 no lugar do 3. Então isso é a Bíblia. Então a Bíblia você sabe que o 3 é 3, só que o 3 está no 8. E aí, às vezes, dificulta um pouco o seu entendimento. Se o 3 estivesse no lugar do 3 e o 8 no lugar do 8, aí você entenderia. Ah, entendi. Então é por isso que isso aqui está ocorrendo. É por causa disso. Ah, o 4 está acontecendo desse jeito porque ele vem depois do 3. Agora, às vezes, como é que você entende que o 4 é 4, sendo que o 3 não está no 3, o 3 está lá no 8 e o 8 está no 3. Aí você lê o 8 para depois você ler o 4. Então a Bíblia, né, ela é isso daí. E quando a gente põe a Bíblia em ordem cronológica, o 3 volta para o seu lugar, o 8 volta para o seu lugar e sucessivamente. Tem um exemplo que eu dou em aula que é o seguinte. Pensa numa sala de aula. Entrou o Joãozinho, entrou a Maria, entrou a Luzia, entrou o Pedro, entrou o Paulo, entrou todo mundo. Só que o primeiro que entrou foi o Joãozinho, vamos botar assim. O Joãozinho entrou primeiro, só que ao invés desse Joãozinho sentar na primeira cadeira que tem próximo à porta, ele foi lá para a última cadeira. E aí, os outros alunos que foram entrando posteriormente, foram todos indo para a última cadeira, para as últimas cadeiras, né? E foram vindo de lá para cá e foram se assentando. E aí a Maria foi a última a entrar
e quando a Maria entrou, só tinha a primeira cadeira da sala para poder sentar. E aí ela foi e sentou na primeira cadeira. Na hora de sair, a Maria, obviamente, sai primeiro, porque a Maria estava mais próxima da porta. E o Joãozinho, que foi o primeiro a entrar, é o último. Mas essa não foi a ordem de entrada. Entendeu? E, de repente, quem chega na sala e olha, pode até pensar que a Maria foi a primeira. Porque a Maria está sentada ali primeira. A Maria é a mais próxima. Só que o primeiro a entrar foi o Joãozinho. Só que o Joãozinho quis sentar lá no final. Tá? Outra coisa, por exemplo, você pega aí o dia. O dia ele é feito de vários acontecimentos. Então, num dia, você tem vários episódios ocorrendo. Um cara matou o outro ali, o outro foi chutar o cachorro virou e mordeu na canela dele, o outro foi passar na ponte, desequilibrou, caiu lá dentro do rio, o outro cara passou, deu um beijo na menina, disse que queria namorar com ela, eles começaram um relacionamento. Então, vários fatos sendo contados ao mesmo tempo. E todos eles ocorreram entre as 3 da tarde e as 5 da tarde. E contaram todos esses fatos para você. Você está sabendo tudo isso. Mas qual desses fatos ocorreu primeiro? Às vezes quem vai contar esses fatos para você vai te contar primeiro sobre o cachorro que mordeu na canela do rapaz. Mas às vezes, falando de relógio, de tempo, o primeiro fato que aconteceu foi o cara que foi passar na ponte, desequilibrou e caiu dentro do rio. Então a ordem cronológica, ela pega esses fatos e organiza. O primeiro fato é esse aqui, o segundo é esse, o terceiro é esse, o quarto é esse e o último é esse. Então é isso que a ordem cronológica faz. Ela organiza o seu conhecimento. Então, fica tranquilo, não vai bagunçar o que você já sabe, muito pelo contrário, só vai organizar e, consequentemente, vai contribuir para o aumento da sua espiritualidade. Tranquilo, gente? Lembrando que qualquer dúvida que surgir durante a aplicação da nossa aula aqui, você pode esclarecer perguntando aí através do WhatsApp. Eu peço a você, tendo em vista que a nossa aula do YouTube, por enquanto, ainda é uma aula, é um vídeo não listado, ou seja, só quem tem o link tem acesso. Então, normalmente eu não entro aqui nos vídeos para visualizar perguntas, comentários, porque é uma aula disponibilizada somente para os alunos. Então, eu não vou entrar aqui para acompanhar, para ver como é que está o andamento. Eu posso, distribuo, compartilho o link para os alunos assistem e, consequentemente, manda para mim no WhatsApp. Então, se houver alguma dúvida, não mande aqui no YouTube, não mande aqui nos comentários, porque eu não vou ter acesso, tá? Eu não vou acompanhar. Então, manda para mim no WhatsApp, tá bom? Vamos lá. E aí nós temos o tópico 2. E o tópico 2 diz o seguinte, o que está em ordem cronológica na Bíblia e o que não está? Então, tem coisas na Bíblia que está em ordem cronológica e tem coisa que não está. E aí o nosso objetivo agora, nesse próximo tópico, é falar sobre o que está em ordem cronológica. A gente não precisa arrumar na disciplina de bibliologia em ordem cronológica, e o que não está, que a gente vai ter aí que se esforçar um pouco, queimar um pouco aí dos nossos neurônios para a gente poder organizar e colocar em seu devido lugar. Vamos falar um pouco sobre isso agora? Minutos finais aí da nossa aula. Bom, vamos lá então, né? Bom, em primeiro lugar, é preciso compreender a ordem de formação da Bíblia, que é aquela ordem, aquela formação habitual, clássica, que você que fez o básico já sabe. Não é isso? Já sabe, mas vale relembrar. Vamos lá. Assunto este que provavelmente você já aprendeu enquanto fazia o curso básico em teologia, mas vamos relembrar. O Antigo Testamento divide-se basicamente em 4 grupos de livros, ou em 4 seções. Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos, subdividido em proféticos maiores e proféticos menores.
Pentateuco são os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Históricos são 12 livros, né? Começando por Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Livros proféticos, são 17 livros, de Isaías a Malaquias, divididos ou subdivididos em 2 grupos, né? Maiores, de Isaías até a Daniel, e menores, de Oséias a Malaquias. Então, só relembrando, né? Esse é o Antigo Testamento. O Novo Testamento também é dividido em 4 grupos, conforme o assunto, começando pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os históricos, ou o histórico, porque é um livro só, que é o livro de Atos, as epístolas, que são 21 cartas, né, ou 21 epístolas, subdivididas aí em epístolas paulinas e epístolas gerais, e o livro profético do Novo Testamento, que é o Apocalipse. Aí vem o que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer saber, nessa ordem de formação da Bíblia, o que está certo em ordem cronológica, em ordem de tempo, e o que é que não está. Então vamos ler o próximo parágrafo. Dentro dessa formação antiga e clássica, podemos concluir que o Pentateuco e os livros históricos estão em ordem cronológica. Ou seja, desde o livro de Gênesis ao livro de Esté, na medida do possível, está em ordem cronológica. O problema é que os outros fatos proféticos e poéticos teriam ocorrido nesse mesmo tempo, porém foram registrados mais adiante na categoria dos poéticos e na categoria dos proféticos. Ou seja, né, os primeiros 17 livros da Bíblia estão em ordem cronológica. Os livros do Pentateuco e os livros dos históricos. Só que junto com os livros dos históricos, nós teríamos que ter eventos que ocorreram lá nos livros dos proféticos. Esse é o problema. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar ali no livro dos históricos. Vamos pegar o livro dos reis. O livro dos reis, ele fala sobre o período da monarquia em Israel. Período de Davi, período dos reis, né? Davi, Saul, Salomão, e por aí vai. E os proféticos, eles falam justamente sobre coisas que ocorreram durante esse período. Só que quando você pega os históricos, como é o caso, por exemplo, aí dos reis, ele está lá atrás. E quando você pega os proféticos, quando você pega, por exemplo, ali Joel, quando você pega ali Sofonias, Obadias, esses livros foram lá para frente e teriam que estar próximos ao livro dos reis, porque é o período em que esses caras exerceram o ministério profético. Mas por que não está? Porque a Bíblia não está em ordem cronológica, não montaram dessa forma. Eles montaram de acordo com o estilo. E dentro da questão do estilo, o livro dos reis é um livro de história. E o livro dos profetas é um livro de profecia. Então não vamos misturar. Aí botaram separado. Então, às vezes, gente, para entender a ordem cronológica da Bíblia, você tem que ler o livro dos reis, ler algum capítulo ali do livro dos reis e buscar lá no profético, para você trazer ele para perto do livro dos reis e estudar. Tá bom? Então, resumindo, né? De Jó para frente, tá tudo meio fora do lugar. Mas assim, nas próximas 2 aulas dessa disciplina, a aula da próxima semana e a aula da outra semana, nós iremos trabalhar isso daí. Eu vou mostrar para vocês qual que é a ordem cronológica. Semana que vem, na próxima aula, na aula 02,
a ordem cronológica do Antigo Testamento. E na aula 03, na última aula da disciplina, nós iremos falar sobre a ordem cronológica do Novo Testamento. Tá bom? Deus abençoe você. Espero que você tenha gostado da nossa primeira aula de Bibliologia em ordem cronológica. Primeira aula do nosso curso médio em teologia aqui do ITEMA. E qualquer dúvida, lembrando, é só chamar no WhatsApp que eu esclareço para você. Tá bom? Deus te abençoe. Uma ótima semana e fique com Deus. Bons estudos.